ok? Estamos gravando aqui. E aquilo que a gente estava dizendo, né? Então, nesse caso, se eu tenho uma população finita numa pesquisa qualitativa, seja pequena ou seja grande, tá certo? Só um instante. Só um instante. Eita, que esse meu mouse tá vendo. Uma população finita, eu posso ou não posso fazer o sorteio. Por que eu posso fazer? Porque a população é infinita. Por que eu não preciso fazer? Porque a pesquisa é quali, né? Então, em pesquisas qualitativas, eu não tenho essa necessidade de fazer uma pesquisa, um sorteio, né? O sorteio, a amostragem probabilística, ela vai ser relevante em pesquisas quantitativas que serão generalizados os resultados na amostra para a população, tá bom? E aqui, só finalizando, a gente mostrou para a gente mostrou aqui para vocês, né, que em pesquisas quantitativas o que acontece? Se eu tenho população finita, pequena ou grande, não tem problema. E nesse caso, eu vou generalizar, eu preciso generar os resultados que acontecem na amostra para a população, eu tenho que sortear. Então, a minha amostragem ela vai ser probabilística. Se eu não preciso generalizar, tá certo? Eu posso sortear, mas se eu quiser, não tem problema de maneira nenhuma. Agora, se a minha população for infinita e eu não preciso, não quero generalizar os resultados, não tem problema. A amostragem desculpa, a população é infinita mesmo, então eu vou trabalhar com amostragem não probabilística. Eu não vou sortear a amostra, eu apenas vou encontrar pessoas da população para participar da pesquisa. Agora, se eu quero generalizar os resultados, mas eu não conheço a população, nesse caso eu não sorteio as pessoas, eu sorteio a área aonde eu posso encontrar as pessoas, que é justamente o tema da nossa aula de hoje, tá certo? Então, vocês têm aí com vocês os slides 2, tá certo? Eu vou até colocar aqui para vocês o que eu deixei aqui para vocês, né? Na nossa página do Moodle. Eu deixei para vocês os slides que estamos trabalhando na noite de hoje, tá certo? Tá aqui. Deixei o exercício, que esse exercício, ele vai ser, já estou corrigindo aqui na hora, quem sabe faz na hora, né? Para o dia 9, tá bom? Eu deixei uma dica de livro, gente. Eu deixei uma dica de livro na biblioteca virtual. É o capítulo 5 de planejamento da amostra, tá certo? E outra coisa, esse livro, eu estava procurando, tinha uns 4 ou 5 livros, eu estava tentando encontrar um livro que fosse mais adequado para vocês, porque a leitura fosse ser melhor, não fosse ser cansativo, tá? Então, é esse livro aí que eu indico para vocês estudar o capítulo de amostragem, tá certo? Porque isso é bem interessante. A gente sempre está encontrando alguma coisa que vai ser melhor e que vai ser mais prático para vocês. Então, para amostragem, eu indico esse capítulo. Ó, legal, só, eu acho que eu estou quase virando youtuber, né? Olha, certo? Beleza. Então, Professor, lança um canal no YouTube. Pois é, cara, eu tenho que. Vocês acham que eu mando bem nesse negócio? Manda, manda. Acho que você deveria fazer um canal no Eu YouTube. acho. Ok, então, gente. Valeu, então, aí. Legal. Ó, quem sabe, né? Em momentos de crise surgem novas possibilidades na vida, né? Então, vamos lá. Então, é o seguinte. Olha o slide que nós temos aqui para vocês hoje, tá? O slide é justamente sobre tipos de amostragem. Como assim? Isso já falou para a gente que tem amostragem probabilística e não probabilística. Só que a amostragem probabilística, ela tem 4 encaminhamentos. E a não probabilística, ela também tem, alguns autores dirão que são 4 e alguns outros autores dirão que são 6 encaminhamentos, tá certo? Então, a gente vai mostrar para vocês justamente esses encaminhamentos das amostragens. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos aqui a amostragem, né, a seleção da população, que ela pode ser probabilística ou não probabilística.
Nesse caso, as amostragens probabilísticas elas podem ser feitas de 4 maneiras: aleatória, sistemática, estratificada e por conglomerados, que é o que nós chamamos de área, tá? Então, a gente pode colocar claramente aqui, dizendo, chamando que conglomerado, nós podemos chamar de amostragem por área, tá? É o que nós temos, aqui. Se vocês estiverem com os slides de vocês abertos, vocês já podem dar esta melhoradinha aí. As não probabilísticas, elas podem ser intencional, por conveniência, autoseleção e cotas, tá certo? Eu ainda colocaria mais duas possibilidades disso, né? Quais são as possibilidades? Tem uma possibilidade que é o seguinte, que são as amostras pela internet. Porque o que acontece? Como eu falei para vocês na aula passada, toda amostra pela internet, ela é uma amostragem não probabilística. Por quê? Porque eu não dei as mesmas chances para todo mundo poder participar da população, participar da pesquisa. A não ser que você vai o seguinte, ó, a minha população, as pessoas que seguem, tá certo? O Léo Stronda no Instagram, tá? Então, você, tipo assim, concordo. As pessoas que seguem o Léo Stronda no Instagram é a população finita, concorda? Tem uma quantidade de pessoas lá, então é uma população finita. Então, o que acontece? Como é que você faria para garantir que todo mundo participe da pesquisa? Ou você pega esse cadastro, essas pessoas do Instagram, sorteia e vê e espera o retorno, ou você faz algo mais simples pela internet. Qual seria? Manda o questionário para todo mundo, tá certo? Porque se não tem acesso na internet, manda para todo mundo, tá certo? Então, ou seja, você garante com isso que todo mundo da população teve as mesmas chances de participar da amostra, tá certo? Então, ou seja, na internet essa possibilidade. Agora, se eu for fazer uma pesquisa e eu vou soltar essa pesquisa nas minhas redes sociais, ela vai seguir um fluxo, um caminho, tá? Então, imagina, eu quero fazer uma pesquisa para avaliar o que mudou de comportamento de uso de tecnologia nesse período de isolamento. Qualquer pessoa no Brasil que está em período de isolamento pode participar da pesquisa. Isso é uma população finita ou infinita? Ana, não é finita, tá, Ana? Porque eu não conheço quem são todas as pessoas que podem participar, que estão em isolamento. Não tem nenhum cadastro de todo mundo que pode participar, que esteja em isolamento. Então, ou seja, ela é uma população infinita. Então, pela própria natureza, eu não posso sortear. Aí o que acontece? Eu mando o questionário pela internet. Aí mando para as minhas redes sociais, peço para os meus alunos mandar para os amigos dele, e assim mando para os meus amigos lá em Fortaleza, né? Vai sendo montado isso. Mas acredite, eu fiz essa pesquisa, ela seguiu um fluxo do meu caminho. Nem todo mundo vai ter acesso a essa pesquisa, vai ter as mesmas chances de participar dela. Mas tem como mandar para todo mundo? Como não fazer ficar só em pessoas que têm um perfil parecido com o meu, tá certo? Olha só. Toda a vida que você tem que imaginar o seguinte, tudo começa com a ideia da definição da população. A primeira coisa é, minha população é finita ou é infinita? Eu trabalho no Boticário e eu quero fazer uma pesquisa com os seguidores da marca O Boticário no Instagram. Para o Boticário, as pessoas que seguem a marca dele a sua marca no Instagram é uma população finita, tá? Beleza. Então, o que acontece?
esta empresa pode acessar todas essas pessoas. Ela pode sortear essas pessoas, indicando quem vai receber o questionário, né, quem vai fazer parte da pesquisa, ou ela pode mandar para todo mundo. Das duas formas, ela está garantindo que todas as pessoas da população tiveram as mesmas chances de participar da pesquisa. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, eu vou fazer uma pesquisa pela internet também, mas a população é uma população infinita. Como? Pessoas no Brasil que estão trabalhando e estudando num ambiente virtual, remoto, tá certo? No período de isolamento. Essa população é infinita. Então, o que acontece? Eu não consigo sortear essa população. Não tem a menor possibilidade de eu sortear. Significa que eu não darei as mesmas chances para todo mundo poder participar da pesquisa. Então, as amostras na internet que são feitas dessa maneira, você cria um questionário no Google Drive e libera nas redes sociais, de largada, esta amostragem ela é não probabilística. Ela só será probabilística se você tiver na internet uma população finita. Tipo, alguém que segue uma rede social, né? Um cadastro de e-mails que você tem. Então, a população é o cadastro de e-mail, né? A população é os seguidores de uma determinada marca, empresa, pessoa na rede social. Então, essa população é finita. Você consegue garantir que todo mundo tem as mesmas chances de participar da pesquisa, tá? Mas se eu fiz um questionário, soltei nas minhas redes sociais, a população é infinita, tá? Não tem, imagina, eu quero fazer uma pesquisa com Ubers, né? Como é que os Uber estão lidando com a situação do isolamento? Como é que isso está afetando o trabalho deles? Eu não sou a Uber, eu não tenho acesso ao cadastro da Uber. Então, o que acontece? Eu vou soltar o questionário na internet e coloco lá um filtro. Você é Uber? Trabalha com o aplicativo Uber? A pessoa diz sim. Se sim, ela vai responder a pesquisa. Se não, ela não vai responder. Mas mesmo assim, eu não consigo garantir a chance de que todos os Ubers, todos os motoristas cadastrados no Uber, poderão ter a chance de participar da minha pesquisa. Entendeu? Porque se sou eu conduzindo essa pesquisa, ela seguirá um caminho na internet. Serão pessoas da minha maneira de, digamos, do meu convívio, de pessoas que convivem com pessoas do meu convívio. Se for a Juliana, serão pessoas do convívio dela. O que a Juliana está dizendo? E o que eu posso fazer para atenuar isso? O que você pode fazer são duas coisas. Primeiro, você pode tentar atingir pessoas das mais diferentes possibilidades. Você manda pessoas para as mais diferentes possibilidades para você garantir uma maior representatividade. Mas você não garante a aleatoriedade. Você não garante que todo mundo tenha a mesma chance. Você está tentando garantir uma maior representatividade. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o que você pode fazer para garantir mais representatividade é aumentar o tamanho da amostra. Toda vida que você aumenta o tamanho da amostra, ela aumenta a sua validade, mas mesmo assim, você não vai poder generalizar os resultados, certo? Juliana, Ana e os demais, ficou mais claro para vocês? Falem para mim. Beleza, ótimo, tá bom? Então, imagina, né? Sabe o que é legal essa coisa de você dar aula e você ficar vendo você mesmo também, sabe? Do tipo assim, você parece ter um certo feedback, assim, não sei, eu sinto que parece que estou dando aula mais compassadamente, mais organizado do que fosse em sala de aula, né? Mas é um exercício legal. Mas vamos lá, voltando aqui para nosso material. Então, o que nós vamos ver? Né? Como eu disse, a pesquisa pela internet, se eu não tenho uma população finita, ela vai ser uma amostragem não probabilística. E tem um sistema de cota, tá? Que a gente chama, algumas profissionais chamam ele de amostragem por tráfego. A gente vai já explicar, não é tráfego, é tráfego, tá? A gente já vai explicar
isso para vocês. Então, vamos começar o seguinte. Vamos começar com os métodos não probabilísticos, tá? Que eles são um pouco mais simples. Então, como eu disse, intencional, conveniência, autosseleção e cotas. O que é uma amostragem não probabilística por conveniência ou acidental? Você vai encontrar pessoas da população que são mais fáceis para o pesquisador encontrar. Tipo, funcionário da empresa, estudante, entrevistas em centros comerciais, pessoas muitas vezes que a pessoa está na rua. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu quero fazer uma pesquisa sobre a viabilidade, tá certo? De um produto, que é, por exemplo, bebidas alcoólicas em bisnagas. Não sei se alguém já viu isso. Alguém já ouviu isso? Bebidas alcoólicas em bisnagas, ela não é como se fosse assim, um chup-chup, um sacolé. Ela vem na bisnaga, tá? Isso é comum em alguns países. A gente tem bebida alcoólica aqui em Curitiba, que assim, no Ponto Gin, ele vem dentro de um saquinho. Uhum. Não é... É uma bebida num saquinho. Uhum. Mas veja só, ela é pastosa, tá? Ela não é líquida. Ah, tá. Nossa, é líquida. Não, ela é pastosa, entendeu? Ela é uma bebida que você vai sugando, ou seja, é como se você pegasse, pronto, vamos pegar o seguinte, ela é uma mistura, digamos assim, meio um creme dental com aqueles leite moça de sachêzinho, entendeu? Ela fica a textura fica mais ou menos entre aquilo ali, ela fica bem pastosa. Então, imagina o seguinte, eu quero fazer uma pesquisa e eu vou fazer a pesquisa e fazer a seguinte coisa, eu preciso de pessoas jovens, entre 20 e 30 anos, que consomam bebidas destiladas, tá? Tipo assim, drinks, tipo mojitos, Alexander e mais outro tipo de drink, que são esses que eu vou, caipirinha, por exemplo, né? Que são esses que eu vou vender em bisnaguinha. Aí eu digo, eu vou precisar de uma amostra. E a pesquisa vai ser qualitativa, amostragem não probabilística. Quem de vocês consomem drinks tipo mojito, caipirinha, Alexander? Quem de vocês? É só apresentar. Eu. Beleza, então pronto. Então o que faz? Vocês concordam que vocês estão mais próximos de mim? Né? Então, ao invés de eu sair nos bares e tudo, eu chego nas minhas turmas e digo, pessoal, quem quer participar de uma pesquisa? Vocês vão ficar com as bisnaguinhas aqui e vocês vão tomar, vou passar uma semana com elas, depois eu vou notar os resultados de vocês. Isso é uma amostragem acidental, desculpa, é uma montagem por conveniência, tá certo? São pessoas que estão mais próximas da gente, tá? Mas que fazem parte da população. Do tipo, não dá para me chegar para, sei lá, a minha vizinha aqui não consome álcool, não dá para chegar para ela, ei, participa da pesquisa? Não, não é assim. Tem que fazer. É quem está mais próximo do pesquisador, mas faz parte da população, tá bom? Então, eu gosto desse desenho que eu acho muito legal, porque ó, aqui está o pesquisador, aqui está a população que vai poder participar da pesquisa. E aqui são as pessoas que estão mais próximas, né? Então, o que a gente chama aqui, ó, sempre por conveniência, ou seja, uma amostragem por conveniência ou acidental, tá bom? Alright, vamos lá. O outro critério é um critério, tá? Que a gente chama de uma amostragem por julgamento ou intencional. O que é isso? O pesquisador ele vai usar critérios para refinar a amostra, tá? Eu sempre gosto de dizer que toda amostragem, tá certo? Por não probabilística, ela acaba sendo por julgamento. Por quê? Porque você refina alguns critérios. A minha primeira pesquisa que eu fiz foi do meu mestrado, né? Vou fazer um ato falho agora. Foi do meu mestrado e eu precisava trabalhar eu queria verificar o consumo de vestuário, como é que grupos de referência, pai, amigos, mídia, irmãos, impactavam no consumo de vestuário de adolescentes. Então, quem era a minha amostra? Olha que interessante minha amostra. Minha amostra eram adolescentes de 12 a 17 anos. Esses adolescentes, eles não poderiam ser órfãos de um dos pais. Tá? Por quê? Porque eu queria ver o papel do pai e da mãe. Então, eles tinham que ter os dois pais. Não precisava morar junto, mas ele tinha que ter
acesso aos dois pais. Eles tinham que... Eles não poderiam ser filhos únicos. Por quê? Porque eu queria ver o impacto dos irmãos. Eles tinham que estudar, porque eu queria ver o impacto dos colegas na escola. Eles não poderiam trabalhar, porque se eles trabalhassem, eles já ganhavam o seu próprio dinheiro, então a relação que eles tinham com o pai era diferente. Eles precisavam ter algum irmão entre 9 e 23 anos, tá certo? Porque eu queria ver o impacto do irmão. E eles não poderiam ter filhos, porque existem adolescentes que já têm filhos, né? Então, o que acontece? Eles têm filho, muda a maneira dele pensar a realidade. Então, o que eu fiz? Eu acabei fazendo um filtro, né? Um julgamento, estabelecendo critério de quem pode participar da amostra. Aí o Rafael, que é um cara esperto, vai questionar para mim, mas professor, isso é válido? É interessante perceber a seguinte coisa. Toda pesquisa, ela é apenas um recorte da realidade. Ela nunca é a realidade. Por isso que o plano, o projeto de pesquisa é muito importante. Porque não é só importante dizer o resultado. Você tem que dizer como foi feito. Por quê? Porque isso vai dar validade, vai dizer o quanto dá validade. Uma coisa é você chegar e dizer 70% das pessoas gostam dessa marca. E aí você define, ó, eu pesquisei estas pessoas. Para este tipo de pessoa funciona dessa forma. Isso não é feio, isso é o correto, tá certo? Óbvio, muitas vezes você vai ter pesquisas que você vai precisar de uma, como é que se diz? De uma população maior, tá? Então, muitas vezes, pesquisa de perfil de público, eu tenho que pegar tudo que vem pela frente, porque o que está em jogo é entender e medir o perfil do público. Então, nesse caso, deixa vir quem vai participar. Mas muitas vezes eu preciso definir, ou seja, a grande questão é definir a população. Se você está dizendo que a tua população é um grupo muito grande de pessoas, beleza. Mas se você está dizendo que a tua população é mais restrita, também não tem problema. Não é feio, tá certo? O feio é não dizer com quem você fez a pesquisa. Isso é que é importante, tá bom? Então o Paulo disse que ele estava fora dos requisitos porque ele era filho único, tá? Paulo, o problema, até eu parar aqui de gravar para não deixar isso gravado. Ok. De amostragem por julgamento, tá? Então esse é o critério, tem que ter algum critério para isso. O outro conceito é o que nós... Oxente, cadê o negócio? Nossa, sumiu uma coisa aqui. Sumiu a amostragem sistemática, tá certo? Não vou nem cobrar você, mas tipo assim, a amostragem sistemática, ela é algo, podemos dizer, deixa eu ver se o material que eu deixei para vocês está com a amostragem sistemática. Só um instante. Só um minutinho. Não tá certo? Não tá, mas não tem problema. O que é uma amostragem sistemática, né? Ao invés de eu sortear a pessoa, eu vou encontrar um critério que todo mundo tem as mesmas chances, tá bom? Todo mundo tem as mesmas chances. Por exemplo, eu vou selecionar a minha amostra, né, de vocês que estão aqui, tá? Vocês temos um grupo de pessoas aqui na sala, né? Nós temos aqui, tirando eu, nós temos 15 pessoas. Então, eu vou pegar um critério. Ó, um critério que todos vocês têm a mesma chance. Qual é? Sabe? Opa! Eita, pô. Um critério que todos vocês têm a mesma chance. Signo, por exemplo. Todos vocês têm 1/12 de chance de ser, né, de signo de Áries, Gêmeos, Libra, né?
Então, digamos que eu vou escolher, já que eu sou geminiano, eu vou escolher de vocês para participar da minha amostra, quem for do signo de Gêmeos. Quem é que é de Gêmeos aí? Wesley, pronto, tá? Então, olha só, o Wesley vai fazer parte da minha amostra, né? Eu estou escolhendo um critério aleatório, ao acaso, e que todos vocês tenham a mesma chance de participar. Vamos escolher um outro critério. O critério todos vocês têm a mesma chance de ter o último dígito de matrícula, o número 3. Por quê? Tem 10% de chance, tá? Porque, olha só, são 10 números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números. Todo mundo tem 10% de chance. Quem de vocês tem o último dígito de matrícula 3? Alguém tem? Parece que não. Quem de vocês tem o último dígito de matrícula 6? Pronto. O Paulo e a Ana. Então, o Paulo faria parte da minha... E a Ana fazia parte da minha Eu amostra. também. Então, pronto. Olha só. O Rafael também. Ou seja, vocês... É um critério que eu não domino, tá certo? E eu estou dando as mesmas chances para você participar. Agora, digamos que é o seguinte, eu vou dar o seguinte critério. As duas primeiras pessoas que entrou na sala hoje, sabe por que esse critério não é certo? Porque, de certa forma, porque vocês não têm a mesma... Ah, tem a mesma chance, todo mundo recebeu o vídeo, mas tem uma coisa chamada comportamento. O que acontece? O Rafael, ele sempre entra, mas ele não é o primeiro a entrar. A Ana, às vezes, é a primeira a entrar. O Paulo sempre é um dos primeiros a entrar, entendeu? Então, no fundo, eu já sei como é que as coisas funcionam. Então, eu não estou dando as mesmas chances para as pessoas. Entenderam? Ficou clara essa parte? Sim? Beleza. Então, vamos aqui, tá certo? E vamos agora, então, para o último elemento, tá? Como eu disse para vocês. Já expliquei isso aqui, as amostras. Só um instante. Já expliquei que as amostras não probabilísticas, elas podem ser intencional, desculpa, a gente falou intencional, né? Elas podem ser por conveniência, que é julgamento. Elas podem ser, desculpa, elas podem ser, caramba, é que eu ensinei errado, foi por isso, ó. Ó, essa amostra que eu dei para vocês agora, tá certo? Ela é probabilística, tá, gente? Perdão, ela é probabilística, ela não é não probabilística, ela é probabilística, tá certo? Então foi um erro meu, perdão, tá? Então é uma amostra sistemática. Por que ela é sistemática? Estou usando um sistema, o último dígito de matrícula. Então, ela é probabilística, tá? Perdão, foi um erro meu, tá? Então, olha só, as amostragens não probabilística, conveniência, julgamento, tá certo? Qual é a outra que nós podemos falar? Aquilo que a gente chama de uma amostragem, né, não probabilística, que é bola de neve, tá? O que é uma amostragem bola de neve? A amostragem, olha que bonitinho isso aqui. Muitas vezes é destinado para populações que é de difícil de eu encontrar, tá entendendo? Eu quero fazer uma pesquisa com, por exemplo, vou usar a Juliana novamente, né? Com pessoas que são celíacas. E aí o que é que acontece? Pessoas que têm intolerância a glúten. Eu conheço a Juliana, então eu entrevisto ela. A Juliana com certeza deve conhecer mais pessoas. Aí eu peço para ela me indicar mais pessoas. Essas pessoas me indicam outras pessoas. Por isso que a gente vai chamando ela de amostragem bola de neve, porque ela vai virando uma bola de neve, né? Ou amostra autogerada. Exemplo, quero fazer uma pesquisa com donos de moto Harley Davidson. Eu conheço uns 2. Aí eu vou, mas dono de moto Harley Davidson conhece outros raleiros. Esses outros vão indicar mais pessoas, né? Então é isso que a gente chama de amostragem bola de neve, tá certo? Esse é o critério. Só que tem um tipo de amostra. Ok, obrigado. Só que tem um tipo de amostra que é bem interessante, ó.
Eu falei para vocês que o importante da amostra ela tentar ser o mais representativa possível da população. E como muitas vezes na amostragem não probabilística a população é infinita, tá certo? Desculpe, em amostragens não probabilísticas a população é infinita, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou apenas encontrar as pessoas. Então, digamos que eu quero fazer uma pesquisa com um público que é rapazes, tá certo? Rapazes e moças entre 18 e 25 anos. Aí eu fui pedir para o Wesley, tá certo? Conduzir a minha pesquisa. E aí eu preciso de 200 pessoas na amostra. Aí o Wesley vai e me traz a seguinte amostra. A amostra dele é composta por 10 rapazes, que são os amigos dele, e 190 mulheres. Ele aproveitou, porque ele vai entrevistar, e ele aproveitou para conhecer 190 mulheres. O que foi que ele fez, né? Ele simplesmente ele tendenciou a minha pesquisa. A pesquisa era para ser mais equidistante. Então, o que acontece? Se eu tivesse pedido uma amostra só de mulheres, né? Beleza, não tinha problema. Então, o que é isso? Quando eu tenho uma amostra formada por um grupo único de pessoas, nós dizemos que... 5 minutos para acabar a live, certo? A gente tem um grupo de pessoas que tem uma amostra mais homogênea. Quando a gente tem uma amostra formada por um grupo de pessoas diferentes, é uma amostragem mais heterogênea. Então, eu posso ter amostra com pessoas de diferentes classes sociais, diferentes faixas etárias, diferentes estilos de vida, pessoas que gostam da marca A, pessoas que gostam da marca B, pessoas que gostam da marca C. Então, se eu tenho variáveis que montam diferentes, isso faz com que minha população seja mais heterogênea. Moral da história. Eu tenho que ter cotas de pessoas. Então, eu deveria ter dito para o Wesley, são 200 pessoas, mais 2 cotas. Uma cota de homens, 100 pessoas, e uma cota de mulheres, 100 pessoas. Tá certo? Então, esse seria a ideia de um sistema de cota. Agora, a nossa aula ela tá para acabar aqui, né? Se eu não estou enganado, nós vamos já acabar aqui. Tenho 3 minutinhos. Então, o que eu vou explicar para vocês agora? Eu vou abrir novamente o link rapidamente e nós vamos ver um sistema de cotas, né? Como é que funciona esse sistemazinha de cota, tá bom? Então, só para finalizar, a amostra por cota é para populações mais heterogêneas, onde o pesquisador escolhe cota por tipo de pessoa. Isso pode ser por demografia, isso pode ser por comportamento de uso, isso pode ser por estilo de vida, quem faz academia, quem não faz academia. Por exemplo, aqui ó, tem uma população toda diferente. Mas eu quero uma cota dessa, eu quero uma cota dessa, eu quero outra cota dessa, eu quero outra cota dessas pessoas. Ou seja, eu quero uma cota de pessoas mais novas, uma cota de pessoas jovens, uma cota de pessoas adultas e uma cota de pessoas sênior. Ai, meu Deus, eu já sou sênior, né? E uma cota de pessoas sênior, né? Então, olha só, isto aqui é um sistema de cota. Aqui ele está fazendo só uma cota. Mas se eu tiver 2 variáveis ou mais variáveis, eu posso fazer o seguinte sistema. Olha aqui, eu tenho um sistema de cota com 2 variáveis. Eu tenho a variável sexo, que tem 2 categorias. Eu estou falando de gênero, não estou falando de orientação sexual, que é masculino e feminino. E estou falando de classe. Então, eu preciso de uma cota de pessoas de classe A, de classe B e de classe C. Wesley, não esqueci. Eu vou depois terminar esse assunto, nós vamos falar de critério Brasil de classe social. Então, eu preciso de 300 pessoas. Ou seja, eu preciso de 150 homens e 150 mulheres. Então, desses 150 homens, eu vou precisar de uma cota de pessoas de classe A, uma cota de pessoas de classe B, uma cota de pessoas de classe C, tá certo? A mesma coisa aqui, tá? Então, olha só, se eu tivesse aqui, novamente, aqui eu coloquei 300 pessoas, aqui eu também coloquei 300 pessoas, só que eu aumentei as classes, né? Em D e E. Então, o que acontece? Eu preciso, novamente, de 150 homens,
150 mulheres, tá certo? Eu preciso de 60 pessoas de classe A, 60 de classe B, tá certo? É muito simples. Então, olha só. Não são 300? Não são duas categorias de sexo? Então, 150 para cada. Não são 300? Não são 5 categorias de classe social? Então, 60 para cada. Então, aqui eu fechei o sistema de cota, tá? Então, como a nossa aula... Exato, a cota é como se fosse uma ramificação do grupo, tá bom? Estamos voltando daqui a pouco para o segundo tempo. Não abandone a gente, tá certo? Daqui a pouco nós estamos voltando. Tchau, tchau.